eu creio que Deus tem uma palavra muito especial para nós nesse dia. Nós fomos poderosamente desafiados por Deus na manhã de hoje. A manhã de hoje nós estivemos recebendo de Deus uma palavra poderosa. E agora à noite eu quero concluir aquilo que Deus começou no nosso meio. Então, querido, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia aí e abra comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo 11, os versos 22 a 24. Queria que você entendesse algo precioso. A palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Nós temos feito algo que é precioso, porque nós temos dividido a nossa mensagem aos domingos, ou seja, no culto pela manhã e também no culto à noite, para que todos possam receber essa porção. E eu creio que Deus vai ministrar na sua vida coisas poderosas nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo de número 11, e nós vamos ler a partir do verso 22, que diz o seguinte: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Amém. E graças a Deus. Querido, esse é o texto base daquilo que nós começamos a ministrar hoje pela manhã. Querido, nós entendemos que é importante que você que é crente, você que recebeu Jesus, você possa de fato viver aquilo que Ele tem para você. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de milagres, e Deus Ele tem um cuidado muito grande com cada um de nós. Quando nós olhamos para essa situação que nós temos vivido, o que nos dá fé, o que nos dá esperança, o que nos traz paz ao coração, é saber que apesar de todas essas coisas, Deus está no controle, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios. Mas olha, eu queria que você entendesse que existe algo mais de Deus para você, e que a Bíblia nos mostra de uma maneira muito especial. Essa história, esse fato, ele traz alguns ensinamentos preciosos. Pela manhã eu abordei 3 deles, e agora à noite eu quero completar essa mensagem, eu quero trazer o entendimento completo daquilo que eu comecei a ministrar. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você crê dessa forma? Querido, Jesus usa essa história, usa esse fato, um fato inusitado. Você imagina o seguinte, talvez você nunca tinha imaginado que, apesar de conhecer essa história, de perceber que Jesus amaldiçoou alguma coisa. Jesus estava chegando ali e ele teve fome, ele viu uma figueira cheia de folhas, esse é o contexto, e ele foi procurar figo nessa figueira. E qual foi o resultado? Ela tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha realidade. Querido, infelizmente, a vida de muitos irmãos, ela está exatamente dessa maneira. Tem aparência de religiosidade, tem aparência de vida com Deus, mas não tem realidade. Qual foi o resultado? Quando Jesus teve fome e foi buscar nessa figueira, ele não encontrou. E por causa disso, ele lançou uma palavra sobre aquela figueira, e ele disse o seguinte: ninguém nunca mais comerá do seu fruto. No outro dia, quando eles passam por ali, os discípulos haviam ouvido o que Jesus tinha dito. E aí agora eles passam por lá e veem que aquela figueira está seca. E é interessante que o texto mostra para nós que ela secou das raízes para cima, de baixo para cima. Ou seja, não foi uma insolação, não foi nada que jogaram nela, não. Foi a palavra que foi liberada sobre ela que causou esse efeito. E os discípulos ficaram atônitos com isso, e Jesus aproveita esse caso, aproveita esse ensejo para trazer vida, para trazer uma mensagem de esperança para eles, para trazer um ensinamento que poderia mudar a realidade da vida deles e que pode mudar a nossa realidade também. Ele disse o seguinte: olha, vocês precisam ter fé em Deus, vocês precisam entender o poder que existem nas suas palavras. Querido, eu declarei hoje pela manhã e repito agora de noite, o seu milagre, o milagre que você precisa, ele está
na sua boca. Ele está, de fato, ou seja, no ponto de você poder verbalizar. Você precisa verbalizar o que a palavra de Deus diz. Você precisa verbalizar o que Deus diz a seu respeito, para que você possa experimentar o que Deus tem para você. De fato, nós percebemos que muitas pessoas conhecem essa história, muitas pessoas têm algum entendimento sobre esse princípio, mas a maioria absoluta das pessoas, a maioria absoluta dos crentes, infelizmente, não praticam a confissão da palavra, não usam a sua boca, não usam aquilo que Deus lhe deu para abençoar, para liberar o favor de Deus sobre a própria vida e sobre a vida dos outros também. Querido, pela manhã nós falamos de 3 verdades, e quais foram elas, caso você não tenha assistido? Bom, a primeira verdade é que nós não devemos duvidar, não devemos duvidar no nosso coração, mas é preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz, e você precisa dizer a palavra. Então, ou seja, é lógico que essa fé interior, essa fé que brota do coração, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas quando você verbaliza, o que você está fazendo? Você está exercendo, você está ativando aquilo no seu coração. Então é importante que você verbalize isso, você verbalize a palavra, para que essa fé seja gerada no seu coração e você possa então não duvidar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A segunda coisa que nós falamos pela manhã é a necessidade de confessar com a boca. Querido, os maiores milagres que você pode imaginar, eles acontecem por meio da palavra. Querido, como que o Senhor, presta atenção, como que o Senhor acalmou a tempestade? Ele simplesmente disse para aquela tempestade passar. Como que o Senhor ressuscitou Lázaro? Ele simplesmente disse para que Lázaro saísse. Ou seja, percebe o poder que existe nas palavras? Olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele não orava para que as pessoas fossem libertas, Ele liberava a palavra de libertação, Ele declarava, seja livre em nome de Jesus, Ele declarava com autoridade aquilo que Deus já havia liberado sobre Ele. Da mesma forma somos nós precisamos confessar com a nossa boca. Por quê? Porque com a boca, olha, presta atenção, com o coração você crê para a justiça. Olha, Romanos capítulo 10, verso 9, mas o que diz? A palavra de Deus está perto de vocês, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então, ou seja, o maior milagre que poderia acontecer conosco foi a salvação das nossas vidas. E nós alcançamos isso por meio do quê? Do confessar Jesus como Salvador das nossas vidas. Querido, mas não só isso, nós falamos também da importância de orar a palavra. Eu disse algo pela manhã que eu quero reafirmar aqui. Por muito tempo, as pessoas foram assim muito preconceituosas com o utensílio evangélico. Algumas pessoas, é bem verdade, faziam uso assim não da melhor maneira, não uso adequado desse utensílio, que é na verdade a caixinha de promessa. Alguns irmãos usavam apenas a caixinha de promessa como palavra de Deus. E aí é evidente que você limita muito, você precisa receber a palavra e receber a palavra como um todo. Mas aí o outro extremo também é problemático, porque muitos pegaram e fazer o quê? E fizeram o quê? Abandonaram a caixinha de promessa. O que é a caixinha de promessa? Era um utensílio assim com alguns cartõezinhos, e nesses cartõezinhos vinham o quê? Vinham versículos de promessas de Deus. Querido, nada contra você poder, de fato, você precisa entender que a caixinha de promessa, você precisa usar esses versículos, não a caixinha em si, mas essas promessas, para abençoar a sua vida, para confessar, para liberar, para gerar fé ao seu coração. Sabe por quê? Porque é dessa forma que nós vencemos, é por meio da palavra que nós vencemos. Então, ou seja, eu quero, se algum dia você teve uma caixinha de promessa, tem uma caixinha, ficou constrangido de usar por causa de que falar que você não tem que ler a Bíblia toda, eu quero dizer para você o seguinte: leia a Bíblia toda, se alimente de toda a palavra de Deus, mas não despreze as promessas. Faça uso delas, porque em toda a Bíblia existem mais de 8.000 promessas, e elas todas dizem respeito a você, amém? E infelizmente,
A maioria de nós não conhece essas promessas. Mas o que é que eu quero avançar nessa noite? Eu compartilhei de maneira rápida aqui tudo que eu falei pela manhã, mas e nessa noite? Eu quero trazer para você uma quarta verdade. E essa verdade é que a sua boca, ela pode se tornar também um instrumento do diabo. Pastor, como assim? Querido, há poder nas suas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Quem define isso é você. Tiago capítulo 3, abra comigo esse texto, vamos lá. Tiago, carta, vamos abrir esse texto agora. Tiago capítulo 3. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tiago, capítulo 3. Olha o que diz a palavra. Os versos 5 e 9 diz o seguinte: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar dominam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Percebe que a incoerência? Percebe que muitas das vezes, ou seja, nós estamos agindo exatamente dessa maneira e estamos fazendo o quê? Colocando muitas das vezes a nossa boca, a nossa língua a serviço de Satanás. Presta atenção, Deus domina todo o céu e Ele entregou a terra para os homens dominar sobre os seres viventes, sobre todas as coisas. Foi assim que ele decidiu que as coisas acontecessem. Mas presta atenção no que eu quero te dizer. Jesus, ao ressuscitar, o que ele disse? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, amém? Mateus capítulo 28, verso 18 vai dizer o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu. O que isso quer dizer para nós? Que ele retirou todo o poder de Satanás da terra, mas assim, ele tomou de volta para ele. Mas o que acontece nos nossos dias? Infelizmente, Satanás tem usurpado, tem roubado esse poder da vida de tantas pessoas por meio do que? Da língua. Porque ele pega essas fagulhas do inferno e incendeia toda a carreira da existência humana. Querido, quantos malefícios nós sofremos, nós padecemos, a humanidade sofre tão somente porque palavras foram ditas de maneira errada, foram colocadas na hora errada. Então presta atenção, querido, em nome de Jesus nós precisamos ter cuidado com isso, porque a nossa língua, ela deve ser um instrumento de abençoar e não de amaldiçoar. Com a mesma boca, bendizemos a Deus, falamos. Olha que incoerência. Com a mesma boca que a gente bendiz o Senhor, que a gente fala de Deus, que a gente testemunha, às vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando mal das pessoas, nós estamos gerando pecados através disso, maldizendo os filhos, caluniando, injuriando, murmurando. Falamos palavras negativas.
Queridos, eu nunca me esqueço dessa expressão, porque eu acho que ela é muito séria. Tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira, sabe por quê? Por responsabilidade delas mesmas. Não apenas as decisões erradas, mas porque elas não aplicam os princípios de fé à sua vida financeira. E olha que eu não estou nem falando da pessoa devolver ou não o dízimo. Eu estou dizendo o seguinte: a pessoa precisa, aquilo que vem à sua mão, você precisa abençoar. Você precisa entender que tudo que você toca precisa ser abençoado. Mas tem pessoas que recebem o seu salário e eles já praguejam o trabalho, praguejam aquele dinheiro, falam assim: isso aqui não vai dar para nada, eu preciso fazer alguma coisa para ficar rico, porque não sei o que lá, porque trabalhando desse jeito que eu não vou dar a lugar nenhum, não vou chegar a lugar nenhum. Sabe o que está acontecendo? São fagulhas que Satanás está trazendo do inferno e lançando na sua mente para que você possa verbalizar. São setas que são lançadas na sua mente para que você possa verbalizar e fazer o quê? Trazer prejuízo para a sua vida, querido. Preste atenção, Deus quer abençoar você nessa noite, Deus quer te dar uma estratégia nova para que você possa viver os seus dias e desfrutar de tudo que Deus tem para você. Olha o que diz a palavra, querido, presta atenção. As palavras de derrota abrem as portas de ilegalidade para o inimigo. Ou seja, ele começa a ter o quê? Legalidade de agir na sua vida exatamente por causa do quê? Por causa daquilo que você falou. É você que está declarando. Querido, o diabo ele não pode te tocar porque você pertence ao Senhor, mas toda vez que você abre a porta, que você dá espaço, ele vai aproveitar. E infelizmente, diferente de nós, o diabo não perde oportunidade. Nós perdemos, eu e você perdemos, coisas que deveríamos fazer a gente não faz, a gente esquece, a gente deixa para depois, mas o que acontece? Satanás não perde oportunidade. Na primeira brecha que você tiver, ele vai agir, ele vai tentar trazer prejuízo, atraso para a sua vida. Nós precisamos então fazer o quê? Nós precisamos nos arrepender de cada palavra maldita. Olha o que diz a palavra em Mateus 12:36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Já imaginou sobre isso? Toda palavra inútil que você tem dito, lá na frente, na eternidade, você vai ter que prestar conta delas ao Senhor. Querido, Deus é amor, mas Deus é juízo, Deus é justo. E presta atenção, querido, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, é o que diz a palavra. Então presta atenção, é tempo de nos arrependermos. Qual que é a boa notícia que nós temos? Que quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa e purifica as nossas vidas. Nós devemos revogar as palavras de derrota. Você precisa revogar essas palavras, você precisa cancelar essas palavras, você precisa levantar e declarar, ou seja, pastor, mas como que eu faço isso? Você neutraliza as palavras negativas, substituindo ela por palavras positivas. Pastor, mas isso aí não está me cheirando assim, confissão positiva? Não está me cheirando isso aí, teologia da prosperidade? Não está me cheirando isso aí, essa nova onda de coaching que você precisa falar, você precisa fazer isso? Querido, presta atenção, que não se deixe ser levado por Satanás. Nós não estamos falando de nada disso, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, é a Bíblia que nos ensina, é Jesus que nos ensinou a fazer dessa forma. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o que Jesus me ensinou e colocar em prática, porque enquanto eu sou apenas um ouvinte da palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Quantos de nós estão vivendo a sua vida de fé enganando a si próprio, enganando a você mesmo? Mas Deus te chamou nessa noite aqui para mudar o quadro da sua vida, para mudar a realidade da sua vida. Querido, o profeta Isaías, ele compreendeu que ele tinha lábios impuros. No capítulo 6 de Isaías, olha o que diz a palavra, 6 versículo 7. Ele, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que habita no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele se arrepende, e o que acontece? Verso 7 do capítulo 6 de Isaías, veja isto: tocou os seus lábios, veio o anjo com uma tenaz, tocou os lábios de Isaías, e assim ele teve os lábios purificados. Veja isto: tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Então, querido, talvez você tenha vivido até agora e você tenha permitido que Satanás use a sua língua. Eu quero declarar sobre a sua vida que isso acabou hoje, em nome de Jesus, que você vai ter uma nova postura de vida, que você vai usar os seus lábios para liberar palavras que abençoam, amém? Para liberar palavras que mudam a história das pessoas. É isso que Deus espera de você. E por último, a última verdade dessas 5, querido, a boca, ela deve se tornar um instrumento de Deus. Ela deve se tornar um instrumento de Deus. Pastor, mas como que eu faço isso? Usando a palavra, liberando a palavra. O segredo é perseverar em busca do conhecimento da palavra de Deus e orar a palavra. Querido, nunca antes nós tivemos tanta oportunidade de receber a palavra, nunca antes foi tão acessível a palavra de Deus. Nós temos hoje, olha para você ver, você está na sua casa, eu estou aqui no prédio da igreja, eu estou ministrando essa palavra que pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Isso é o que? É bênção de Deus. Presta atenção, nós estamos liberando aí, ou seja, o curso de maturidade do Espírito através da internet. Por quê? Porque nós queremos que você compreenda as promessas de Deus, que você aprenda das promessas de Deus e através dela você possa fazer o quê? Viver uma vida melhor. Deixar de ser apenas ouvinte da palavra, mas se tornar alguém que pratica a palavra. Olha, a palavra de Deus, ela é o segredo. O segredo para nós é perseverar em buscar conhecimento da palavra de Deus e orar a palavra. A Bíblia diz que você ora e às vezes você não recebe, por quê? Porque você ora errado. Querido, mas o Espírito Santo vai te conduzir pela palavra, para que você possa orar da maneira correta, para que você possa ter a experiência correta com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, vai dizer o seguinte, olha, que eu e você, que nós temos a mente de Cristo. Querido, a mente de Cristo faz parte de você. Você recebeu isso por meio da regeneração. Olha o que diz a palavra a seu respeito. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz o seguinte, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito da versão da NVT porque ela diz o seguinte, que com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. Com a força que Cristo me dá, você pode todas as coisas, você pode vencer os problemas da sua vida, você pode vencer os problemas da sua família, os problemas do seu trabalho, mas baseado no que? No que a palavra de Deus diz. Ai pastor, mas eu já sei disso, eu sei que você sabe. O problema é que você sabe só para você, e você não verbaliza aquilo que você sabe. E saber com a mente, sem aplicar a fé, não resolve. Querido, tem muita gente que conhece a palavra mentalmente, mas que não a professa de maneira prática, que não coloca em prática, que não aplica esses princípios de fé e logo o que acontece? Elas não desfrutam do favor de Deus. Querido, você viver uma vida sem fé é a mesma coisa de você comprar um carro. Pensa no melhor carro que você possa imaginar, aquele dos seus sonhos. Bom, você recebeu, comprou, só que ele veio sem motor. Adianta alguma coisa? Não, ele é confortável, mas não anda, não funciona. Assim é o crente sem fé. Assim é o crente, presta atenção, na verdade não existe nenhum crente sem fé. Não existe. Sabe por quê? Porque você recebeu de Deus, Deus colocou dentro de cada um de nós uma medida de fé para a salvação. Porque se fosse dessa forma, alguém poderia chegar diante de Deus e falar assim, não, eu não tive fé para ser salvo, porque a salvação é pela fé. Então, ou seja, você tem uma porção de fé dentro de você para a salvação. Agora, a fé, ela é como um músculo que ela precisa ser exercitada. E aí o que acontece? É na prática da palavra, é na prática do dia a dia que a sua fé vai crescer. Ai pastor, mas eu estou tão fraco. É porque você não está se alimentando da palavra, você precisa se alimentar da palavra. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 37, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Queridos, são promessas que precisam estar na sua boca para verbalizá-la todo dia, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Para quê? Para que isso gere fé no seu coração, para que seja, na verdade, suprimento para você suportar os ataques da mídia, para você suportar os ataques desse mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo está sob o domínio de Satanás, mas nós somos de Deus. O mundo é do maligno, mas nós
somos de Deus. E porque nós somos de Deus, nós temos autoridade, porque toda autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra continua nos dizendo o seguinte, olha, Salmos 18, 32 vai dizer o seguinte, que Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Talvez você está dizendo aí, mas eu ando em pecado demais, eu estou distanciado. Querido, Deus quer trazer você de volta. Deus quer trazer você de volta. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Olha, Deus vai endireitar os seus caminhos se você confiar nele. Para de tentar fazer isso com as suas mãos, com a sua força. Deixa Deus agir. 2 Timóteo, capítulo 1, 7 diz o seguinte, pois Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. É palavra de Deus para nos dar força, para fazer a gente avançar. João, capítulo 15, verso 16, vai dizer o seguinte, vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, para irem e darem frutos, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que vocês pedirem em meu nome. Você, querido, foi escolhido por Deus, mas para quê? Para viver uma vida abençoada, para desfrutar daquilo que Deus tem para você. Mateus capítulo 16, verso 17 vai dizer o seguinte, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Querido, a palavra de Deus vai ter versos e mais versos e mais versos, para fazer o quê? Para gerar fé no seu coração. Eu acredito que enquanto você leu citando esses versos, eu acredito que está sendo despertado dentro de você uma fagulha de fé. Uma fagulha de fé para quê? Para que possa incendiar a sua vida e você viver os planos que Deus tem para você. Segundo Samuel 22, 33 a 36 diz o seguinte, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos, é Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze, tu me dás o teu escudo de livramento e a tua ajuda me faz forte. É com a ajuda de Deus que você se torna forte. Aleluia! Que é a palavra de Deus que está dizendo isso a seu respeito. Você precisa tomar posse dessas palavras. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu digo amém. Olha, todas as promessas você já tem o sim de Cristo. Na cruz o Senhor disse sim para você. E agora você precisa declarar o amém, para que quando essa obra aconteça na sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que diz a palavra em Isaías 61, verso 9, seus descendentes, seus filhos, presta atenção, seus descendentes, seus filhos serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos, todos os que virem reconhecerão que eles são povo abençoado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, você é abençoado pelo Senhor, sua família é abençoada pelo Senhor, e olha, esse legado você vai transferir para as próximas gerações, porque essa é a vontade de Deus. Nossa boca, marcas, querido, presta atenção, eu quero encerrar com essa frase, a nossa boca marca os limites da nossa vida. O que você tem vivido até hoje, em muito, é resultado daquilo que você fala a seu respeito, daquilo que você fala, da forma como você usa a sua língua. E eu quero dizer para você que Deus quer mudar a história da sua vida, mas Ele vai fazer isso através, assim como fez com o profeta Isaías, tocando nos seus lábios e potencializando o que você diz, para que a partir daquilo que você diga, a sua vida e a vida daqueles que estão próximos de você sejam transformadas. Olha, querido, além de podermos alcançar essas promessas, confie em si mesmo. Deus nos escolheu para sermos cidadãos dos céus, seus ministros, totalmente abençoados, para uma finalidade. Qual a finalidade?
glorificar o Senhor com a nossa vida. Eu quero encerrar nessa noite lendo o texto de 1 Pedro, que diz a nosso respeito como igreja, que diz a seu respeito como pai de família, como vida, como cristão, que diz a seu respeito o seguinte: você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas deles, que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus salvou a sua vida para mudar a realidade da sua vida e da vida das pessoas que estão perto de você. Infelizmente, muitos têm feito a escolha errada, a escolha de se manterem quietos, parados. Querido, estão neutralizados pelas mentiras de Satanás. Mas você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa palavra, Deus tem o poder de mudar essa realidade na sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, olha para você ver, diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, aleluia, tantas tem em Cristo o sim. Jesus já disse sim para você. Querido, não é você que aceita Jesus, não, querido. É Cristo que te aceita. Não é você que escolhe seguir Jesus, não. É Ele que te escolhe. E você que recebeu Jesus, você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Querido, em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que a sua vida seja totalmente transformada. Para que você possa, de fato, experimentar as bênçãos desse vitorioso Deus. Que você possa, de fato, viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer ministrar coisas poderosas na sua vida, mas é necessário que você creia e que você se posicione. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, que receberam essa palavra. Deus, eu não tenho ideia de aonde essa palavra vai chegar, mas eu creio no que a Tua palavra diz, e a Tua palavra diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito dela. Ó Deus, em nome de Jesus, destrava aqueles que estão travados nessa noite, aqueles que estão travados, ó Deus, pelas dificuldades, pelos problemas da vida. Deus, eles estão com os olhos focados tão somente no problema. Ó Deus, que eles sejam destravados nessa noite e que eles possam olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos, ó Deus, libertação sobre a vida dessas pessoas. Seja livre da necessidade de ser aprovado pelos outros. Seja livre para viver os planos que Deus tem para você. Seja livre da tradição religiosa que você desenvolveu por tanto tempo. Seja livre para experimentar o que Deus tem para você. Seja livre das acusações de Satanás contra você, porque é o Senhor que vai te dar forças para você caminhar no caminho correto. Em nome de Jesus, verbalize o que a palavra de Deus diz a seu respeito, confesse a sua palavra, creia no seu coração, declare com seus lábios, porque assim você vai desfrutar de bênção sem medida. Amém. E graças a Deus.